Responde Nintendo, senhoras e senhores. Hoje tá friozinho, estamos aqui com o casaco da Nintendo, neste quadro que é o seu favorito de sexta-feira aqui no canal Coelho no Japão, onde a gente responde as perguntas que vocês fizeram lá no meu Instagram, @RodrigoCoelhoC, semana sim, e na outra semana a gente desmente algumas desinformações ou ideias erradas que a gente vê rolando muito aí pela internet, sobretudo relacionado a Nintendo, até mesmo para ajudar a espalhar a informação correta, porque às vezes nem é por maldade. No vídeo de hoje a gente vai ajudar a informar melhor sobre aquela coisa de o Switch não concorre com o Xbox e o PlayStation, uma frase que se popularizou depois que o Nintendo Switch começou a ficar com vendas estrondosas. Tô de olho na galera da internet. Além disso, vamos falar um pouquinho sobre esse lance da Nintendo ser preguiçosa ou das comparações com o Nintendo Switch e celular. Então, amigos, se você curte o conteúdo aqui do canal, já deixa aquele like maneiro, se inscreva aqui pra tudo sobre Nintendo, ativa o sininho de notificações pra não depender do YouTube ficar recomendando na sua timeline, pelo menos você vai saber os vídeos que estão sendo lançados. E antes da gente começar, quero agradecer a loja atacadodosjogos.com.br por apoiar esse quadro aqui no canal. Eu sempre deixo um link da Atacado dos Jogos na descrição, que eu agradeço vocês utilizarem o link na hora de comprar, que é justamente para vocês poderem comparar o preço da Atacado dos Jogos com outras lojas na hora de você comprar os seus jogos. Vocês vão ver que muitas vezes eles têm vantagens, não apenas em relação ao preço, que é muito bom lá, tanto para Nintendo quanto para PlayStation e Xbox, mas nas pré-vendas também e as condições de pagamento. Por exemplo, parcelamento sem juros e várias vezes ao longo do mês eles deixam um site inteiro com frete grátis. A Atacado dos Jogos é uma loja que consegue os produtos rapidinho, a entrega deles é super rápida, eles são muito de confiança também, e o preço, que é o mais importante, é super bacana. Eu sempre recomendo vocês darem uma olhadinha lá. Pô, vai pegar o Zelda, vai pegar o Metroid Dread, Pokémon Legends Arceus que vai lançar, dá uma olhadinha nas pré-vendas da atacadodosjogos.com.br. Os links deles estão aqui na descrição, use os meus links que eu agradeço muito, e valeu Atacado dos Jogos por apoiar o nosso trabalho aqui sempre. Jogos de PlayStation e Xbox são bem baratinhos lá também, dá uma olhada. Agora sim, meus amigos, vamos nessa, que eu quero começar com uma frase que a gente vê muito na internet em relação a Nintendo Switch é um tablet. De fato, se você tira o Joy-Con, ele fica bem tabletzinho mesmo. Mas é um tabletzinho com a logo da Nintendo. Então só por causa disso vai cobrar mais caro do que os celulares ou outros tablets, certo? Bom, não é bem assim, né, galera? Vocês já devem ter visto na internet a seguinte frase: o meu celular de R$1.000 tem uma tela de 1080p e o Nintendo Switch não. Muito fraco esse console. Então eu quero ajudar a entender um pouco melhor sobre isso, porque essa aqui é literalmente uma falsa associação. E muitas pessoas fazem essa associação porque sim, celulares hoje em dia, mesmo os mais baratos, eles têm uma configuração de tela que rodam 1080p. Já o Nintendo Switch, no modo portátil, a tela dele é de 720p. E pra quem não tá sabendo se situar, 720p é o HD e o 1080p é o Full HD. É tipo uma imagem com uma resolução maior, mais definida, essas coisas. O que a galera que usa isso não como forma de informação, mas como crítica, acaba se esquecendo é que não é porque a tela do celular é 1080p que o jogo vai rodar em 1080p. Inclusive, jogos no celular têm essa fama de serem bem toscos visualmente, né? Eu sei que tem jogos absolutamente incríveis de celular, mas será que eles rodam bem em celulares de R$1.000? Bom, rodar um jogo em Full HD exige muito do processamento, principalmente nos celulares, já que aquele hardware ele não foi exatamente projetado para jogo. Então o que acaba acontecendo é que, apesar da tela ser 1080p ou maior do que isso, a interface do celular e outras coisas vão mostrar as coisas bem nítidas, mas na hora daquele celular rodar um jogo, muitas vezes ele vai rodar o jogo em 720p ou até mesmo outras resoluções. E como eu disse, principalmente nesses tais celulares de R$1.000, que são mais baratos do que o Nintendo Switch, mas tem uma tela melhor. Entende onde acontece esse telefone sem fio que acaba passando desinformação? Essa tela 1080p de fato é ótima, porque você vai assistir vídeo, Netflix, a interface, mas o Nintendo Switch, que é um videogame focado em jogo, o pensamento por trás disso foi não encarecer o aparelho, né, colocando uma tela de 1080p. Afinal, no modo portátil, o objetivo era os jogos rodarem em 720p máximo, né, e tem alguns jogos que rodam menos também. Quando você compara gráficos de jogos mobile rodando nesses celulares mais baratos do que o Nintendo Switch, eu garanto pra vocês que pelo menos na maioria das vezes o Nintendo Switch vai ganhar. No celular, às vezes o jogo roda todo capengando, fechando, agora coloca um Zelda Breath of the Wild pra rodar. Não é qualquer celular que vai rodar, certo? Isso é porque a arquitetura do Nintendo Switch, todo o hardware dele, ele é feito pra jogos, é focado nisso. E os celulares, eles têm que ser uma coisa que resolve tudo. Mas claro, pode acontecer de ter um celular muito mais potente do que o Nintendo Switch. Afinal de contas, hoje a gente tem um celular de até $1.000. Não tô falando de real não, tá? Isso dá mais de R$5.000. Tipo, isso é mais do que 3 vezes o preço do Nintendo Switch, que custa $300. Então é de se esperar que esses celulares, eles tenham um hardware muito mais poderoso e que, de certa forma, tem uma obrigação de rodar os jogos mais high-end de mobile de uma forma melhor mesmo. E mesmo assim, a gente sabe que não é o caso com todos os jogos. Por isso que eu acho que
isso é uma forma ruim de você tentar desmerecer um aparelho, porque um outro tem uma parte da configuração que parece melhor. Agora, pegar um celular de R$1.000 e tentar comparar com os jogos que o Nintendo Switch consegue rodar, só porque aquele celular de R$1.000 tem uma tela de 8K, eu desafio vocês a encontrarem qualquer pessoa que vende celulares ou que trabalha com isso, e vocês vão entender que muitas vezes esses números, eles são usados para marketing mesmo, e quando você está usando na parte prática, não é bem essa a realidade. Quer um outro exemplo? Olha só, fora da Nintendo tem o Steam Deck, que foi recém-anunciado e muita gente chamou de Switch Killer, né? E ele tá almejando os 720p também, ou melhor, 800p. E isso é porque a proporção da tela dele é diferente da tela do Nintendo Switch. Mas enfim, mesmo o Steam Deck custando de $100 a $350 mais caro do que o Nintendo Switch, ele ainda vai ter uma tela pior do que muitos dos celulares que o pessoal fala que com R$1.000 consegue comprar. Só que, irmão, cara, pensa nisso, você rodar um Control, um Gears of War 4 em 720p, vai ser incrível e vai exigir muito mais do que um Candy Crush em 1080p. Podemos concordar com isso? Então peço encarecidamente que desfaçam essa falsa associação, por favor. Tamo junto! Essa aqui é outra que é boa também, você já deve ter ouvido por aí. A Nintendo é tão preguiçosa que nem dublagem eles colocam. Olha só o Link, ele nem fala. Tem essa sim, amigos. Eu não tô inventando. Alguém explica pra galera que fala isso que existem jogos e jogos, cara. Você vai pegar um Zelda Breath of the Wild, os outros personagens dublam e o Link não, por causa do jogo. Mas outros jogos da própria Nintendo, por exemplo, o Xenoblade Chronicles 2, ele é inteiramente dublado. E na real, se a gente for ser técnico mesmo, dublar, todos os jogos praticamente são dublados, mas alguns não incluem o protagonista, como o próprio Astral Chain, né, já que ele é um avatar, e o próprio Zelda Breath of the Wild, porque o Link, ele não é um personagem que fala, ele é um avatar do jogador. Que é um exemplo de um jogo publicado pela Nintendo e dentro da franquia da Nintendo, o próprio Age of Calamity, que tem muitas cenas e muita fala e muita dublagem, exceto o próprio Link. Ou então outros jogos da Nintendo é uma dublagem, digamos assim, mais restrita a expressões, tipo Animal Crossing, que os personagens eles falam, né, aquela vozinha lá. Eles tiveram que fazer um bagulho ali, porque não era do projeto do jogo eles falarem com a voz de pessoas. O próprio Splatoon, vocês sabem que as vozes dos personagens, inclusive as músicas, apesar de não serem reconhecíveis, elas são dubladas também e tem uma modulação de som ali que muda. O próprio Mario, né, por exemplo, ele tem a dublagem do Charles Martinet, o famoso dublador do Mario. It's a me, Mario! Woohoo! Ele só não tem diálogos onde o Mario fala, falas completas. E quando eles tentaram fazer isso no Super Mario Sunshine, saiu desse negócio aí que algumas pessoas gostam. Leave my mama alone, you bad man. I won't let you take Mama Peach away. Mama? I'm your mama? Yeah, Papa told me all about it. Mas, amigos, nos casos de protagonista mudo, é óbvio que é uma tradição em jogos que buscam trazer a imersão do jogador. É tipo um conceito, né? Você fazer com que o jogador se sinta como aquele personagem. Isso foi bastante difundido pelos RPGs. E eu até entendo as pessoas que não se sentem imersas com os protagonistas mudos, assim como tem pessoas que não se sentem imersas ou na pele de um personagem que tem as suas próprias opiniões. Cada pessoa é diferente. Mas a indústria pensa desse jeito. E eu digo a indústria porque se você acha que a Nintendo é preguiçosa porque ela faz isso, você tá por fora no mínimo. Que é um exemplo de um grande jogaço, Dragon Quest XI e o próprio Persona 5, cara. Eles também trazem protagonistas mudos. E isso falando de grandes sucessos recentes. Se você for pegar na história dos games, pós invenção da dublagem, cara, aí a gente pode ficar o dia inteiro aqui conversando sobre isso. Mas sério, a mensagem que eu quero passar aqui é que, tipo, isso é simplesmente uma coisa que falam pra tentar desmerecer uma coisa que não é bem o caso, né? É normal isso. Outra coisa que acontece é que muitos personagens da Nintendo realmente não falam por não serem humanos, né? Tipo, o Donkey Kong, o Yoshi, o Kirby, sei lá, tá ligado? Eu acho que esses aí não vão falar mesmo. As pessoas até podem falar, tipo, a maior parte dos jogos da Nintendo não tem diálogos dublados. Mas se você pegar e olhar pra quais são esses jogos que essa pessoa tá falando, talvez você vai chegar na conclusão de que não faria sentido realmente você dublar todos aqueles diálogos daqueles personagens. Ou não, não sei. Cada um tem uma opinião diferente, deixa aqui nos comentários. Mas resumindo, galera, a cada jogo, obviamente, cada uma das empresas que for fazer, eu não estou falando só da Nintendo, ela vai enxergar como que a voz deve exercer o seu papel. E aí, cada jogo é um motivo também. Mas também, claro, que tem sempre alguém sendo contratado pra pelo menos fazer o do Link, né? Então, preguiça de contratar também não é. Não é preguiça. É o objetivo diferente que cada coisa tem. Afinal de contas, tá sobrando dinheiro pra Nintendo, né? Se ela achasse que fizesse sentido o Yoshi falar e aí isso dá uma ideia
maluca diferente para eles fazerem um jogo, eles vão fazer isso. Tudo depende da ideia, beleza? Agora, mais uma coisa que muitas pessoas falam, até mesmo para tentar desmerecer a Nintendo, sei lá, existe uma contracultura de Nintendo no Brasil que às vezes ela é baseada em informações meio erradas, né? Ou ideias mal pensadas. E uma delas é essa aqui que é bem frequente também. O Nintendo Switch se deu bem por ter saído no meio da geração. Ou melhor, por ter lançado no meio da geração, foi o que ele quis dizer aqui. Basicamente, essa pessoa tá dizendo isso porque o Nintendo Switch tá vendendo bastante, ele é hoje o videogame mais vendido do planeta, já tem bastante tempo que tá assim, né, em termos de vendas mensais e vendas anuais, e algumas pessoas atribuem isso ao lançamento tardio dele, mas na minha opinião, eu pergunto para as pessoas, como assim? Eu acho que, na verdade, lançar o hardware no meio da geração é um risco que nenhuma empresa vai querer ter. Pelo contrário, a gente já viu muitas vezes as empresas adiantarem os seus novos consoles porque alguma concorrente anunciou primeiro e aí vai lançar logo, tipo, a Microsoft ela fez isso, ela lançou o Xbox 360 antes de todo mundo e muita gente atribui o sucesso que aquele console teve ao fato dele ter chegado primeiro e pegado aquele hype da galera querendo um videogame novo da nova geração. As empresas elas ficam meio que numa corrida para não ficar para trás. E isso é porque cada ano atrasado, digamos assim, que um console fica em relação aos concorrentes, maior é a base instalada dos consoles concorrentes em relação ao seu console. Aí tipo fica aquela história, saiu o console A e o console B, mas aí o console A, ele saiu um ano antes e meus amigos já têm ele, então eu vou acabar comprando o console A também para poder jogar com os meus amigos. Fora que é um ano inteiro de jogos lançados a menos e as próprias empresas que fazem os jogos vão preferir dar a preferência para uma plataforma que já tem mais vendas, é menos risco. Enfim, lançar 2, 3 anos que seja depois de uma geração ter iniciado é uma jogada que nenhuma empresa veria como uma aposta segura. O Nintendo Switch ter sido lançado no meio de uma geração, muita gente já tinha PlayStation 4 e Xbox One. Então a Nintendo teve que construir uma base instalada do zero enquanto enfrentava uma base super já consolidada, fora que os jogos da geração eles chegaram atrasados pro Nintendo Switch e isso acontece até hoje, então é um problema, né? A gente vê agora o Tony Hawk, por exemplo, que chegou recentemente e já tinha lançado nos outros consoles. E aí é aquele papo, né? Ah, o Nintendo Switch só recebe jogo velho, tipo, um relançamento não tem o mesmo apelo do que um lançamento no início. Então é uma parada que é nadar contra a maré. Então, cara, não, o Nintendo Switch não se deu bem por ele ter lançado no meio da geração. Pelo contrário, é um feito e tanto o Nintendo Switch ter conseguido o que essa plataforma conseguiu, o que a Nintendo conseguiu fazer com ele, sendo lançado super atrasado assim, ou super no meio de outras coisas que estavam rolando. A Nintendo, ela sempre lançou portáteis meio que no meio das gerações. Isso sim é mais comum, mas também é diferente com o Nintendo Switch, que é o atual console principal da Nintendo. E falando nisso, agora vem a hora que vocês estavam esperando aqui. Se na última coisa que eu expliquei pra vocês é uma frase que muitas pessoas tentam fazer pra tentar diminuir um pouquinho a importância da Nintendo, digamos assim, não sei exatamente qual a motivação dessas pessoas, mas essa aqui é mais ainda. A Nintendo nem concorre com PlayStation e Xbox. É, amigos, enfim, chegou a hora de falarmos disso. Inclusive, a gente fez um podcast sobre a Nintendo e a indústria no geral, que é o Coelho Cast, o último episódio que a gente lançou, eu recomendo vocês assistirem. A propósito, tem um episódio novo de Coelho Cast saindo amanhã, tá? Vocês podem assistir também. Então acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso. Bom, pra começar, eu acho que é importante a gente dizer que essa frase não é necessariamente uma opinião hater não, tá? Nem uma opinião depreciativa. Claro que ela pode ser utilizada com esse intuito, mas vamos dizer que essa frase se popularizou bastante depois que o Nintendo Switch passou a vender mais do que os concorrentes. É, você sabe como é que é a internet. Então eu vou fazer um favor aqui a todos e revisar um conceito que a gente já disse aqui no canal algumas vezes. No mercado com concorrência saudável, a existência de concorrentes mais ajuda do que atrapalha. Isso é porque são mais empresas fazendo produtos que atingem mais pessoas e o mercado como um todo cresce. Então se muita gente está fazendo aquilo certo, mais pessoas vão se interessar por aquilo e todo mundo meio que cresce junto. Lembra que quando teve o crash do mercado é porque várias empresas começaram a lançar muita coisa porcaria, as pessoas perderam interesse pelo videogame como um todo? Exatamente, o contrário também pode acontecer. Então, tipo assim, se só existisse Nintendo no mercado de videogames, muita gente que tem algum videogame que não seja da Nintendo, talvez não teria nenhum videogame. Porque se essa pessoa não tem interesse nenhum pela Nintendo e pelos jogos que a Nintendo faz, não ia ser o monopólio da Nintendo sobre os videogames que ia gerar interesse nessas pessoas. Mas aí no mundo real, essa pessoa que não se interessa por Nintendo vai lá e compra um Xbox. E o número de consumidores que jogam videogames aumenta. E aí você já sabe, muitos jogos são feitos e chegam a todas as plataformas, incluindo a Nintendo. Ou seja, se só existisse o Nintendo Switch, certos jogos que vendem ok só no Nintendo Switch vende abaixo, provavelmente eles nem existiriam, porque as empresas teriam um risco muito grande ela lançar só em uma plataforma. Pelo menos quando ela pode diversificar, ela diminui o risco dela e aumenta a possibilidade de lucro, certo? Então teria menos jogos também no mercado para serem jogados e menos interesse também
também por causa disso, porque os jogos é que são o catalisador das vendas dos consoles. Enfim, sério mesmo, nunca torçam contra as rivais esse negócio, cara, da galera que briga uns com os outros e que enche o saco um dos outros por causa de videogame. Tem um pensamento muito errado, ou então que torcem contra a PlayStation, a Microsoft, a Nintendo, querem que a Nintendo entre em falência. Essa é uma ideia péssima para a própria indústria de videogames que aquele cara gosta de consumir. Além de, claro, isso ser bem tosco e egoísta. Se a pessoa já passou da quarta série, não devia estar tendo briga séria com ninguém na internet por causa, né, disso. Mas enfim, Coelho Farpas aqui. Pode clipar isso aqui no botãozinho aqui embaixo e postar aí na internet. E se você concorda, manda um valeu aí pra nós. Mas vamos lá, sobre o Nintendo Switch concorrer ou não com as outras plataformas? Bom, eu diria que sim. Essa é a minha opinião. É claro que pode não ser de uma forma tão direta quanto, por exemplo, a Xbox concorre com o PlayStation, mas claro que concorre. É como se a concorrência ela não fosse sim ou não, ela fosse mais um espectro. Entende? Tipo assim, alguns produtos eles estão lá no topo, não, concorrem muito. E alguns produtos eles estão aqui, tipo assim, concorrem também, mas menos do que esse outro produto aqui. Deu pra entender? Então a concorrência ela existe em vários níveis, né? Eu vou agora mudar o produto para poder exemplificar. Vamos dizer que você vai comprar um refrigerante, tipo, eu vou comprar um refrigerante para ter em casa. Aí você vai optar por uma Coca-Cola ou um Guaraná, mesmo eles sendo sabores diferentes, mas no fim, ambos são refrigerantes, certo? Então eles estão aqui, ó, no espectro vermelho de concorrência. Agora vamos dizer que você vai dar uma festa. Pandemia acabou, tá na hora de festar e você vai comprar 10 refrigerantes. Bom, agora que você vai ter uma quantidade maior, você vai querer dar uma variada, certo? Aí agora, além da Coca-Cola e do Guaraná que concorrem diretamente ali, você vai pegar uma coisa completamente diferente, um suco, né? Tá concorrendo ali, é tudo bebida no fim das contas, é pra matar a sede. Uma água, que tá aqui nesse lado do espectro. Ó, aqui, ó, uma Fanta Uva, né? Que também é refrigerante, que algumas pessoas gostam. Então, assim, a Coca-Cola, o Guaraná, a água, o suco, a Fanta Uva, todos são concorrentes, no sentido de que você pode deixar de levar um pra poder levar outro. Embora, claro, em níveis diferentes. Agora que ficou bem claro isso, vamos voltar aos consoles. PlayStation e Nintendo, PlayStation e Xbox. Tem até mesmo os PCs também e os celulares. Todos eles, em alguma parte, eles acabam concorrendo. E sim, é claro que isso inclui também mobile. Se vocês assistiram a nossa discussão lá no Coelho Cast, vocês devem se lembrar que até mesmo eu atinei para isso. Claro, muita gente pode preferir acabar desistindo de comprar um console porque já joga no seu mobile. E essa é uma concorrência mais no nível de suco e refrigerante. Já a Nintendo e a PlayStation e Xbox, elas disputam sim o público de console. Tipo, o cara ele vai lá na loja e ele tem na GameStop os três, né, as três prateleiras dos três diferentes grandes consoles para poder escolher. E quando ele levar um, ele estará não levando os outros dois naturalmente. Então, nesse sentido, o Switch, claro, é sim um concorrente dos outros consoles. Agora, de fato, uma das coisas que contribuem para as vendas do Nintendo Switch é que ele é ideal para quem já tem uma plataforma PC, Xbox ou PlayStation e quer ter uma segunda plataforma. Uma vez que a proposta dele é a mais diferenciada dentre todas. Então, o Nintendo Switch é o único console de um certo número de pessoas e o segundo console de outras muitas pessoas também. E quando eu falo segundo, eu digo em relação a quando foi comprado, tá? Porque a gente já discutiu isso aqui no canal também. Muitas vezes a pessoa, ela pode ter comprado depois e aquele console ter se tornado o seu favorito depois de um tempo. Ou até mesmo saiu um outro jogo em outro momento, outro console virou o favorito daquela pessoa, o primário daquela pessoa, entendeu? E mesmo assim, ainda vai ser uma forma de concorrência, porque mesmo o cara que comprou o Nintendo Switch como segundo console, ele deixou de comprar o outro, né, o PlayStation ou o Xbox como segundo console para comprar o Nintendo Switch. É difícil colocar isso em dados concretos, óbvio, né, porque a gente não tá dentro da casa de cada uma das pessoas inspecionando, as empresas elas não cruzam muitas vezes as informações, mas a gente sabe que é algo que acontece de fato e muita gente quer ter mais de uma plataforma para poder usufruir de mais jogos. E muita gente que tem PC quer ter um console para ter mais praticidade. Enfim, e o Nintendo Switch nesse sentido, ele acaba roubando um pouco dessas vendas também. E por último nesse assunto, galera, eu sei que muita gente acaba se prendendo muito ao número de vendas de console e acabam se esquecendo que o verdadeiro sustento das empresas de consoles vem de, exatamente, licenciamento de jogos. É por isso que a Sony e a Microsoft já abertamente falam que eles vendem os consoles deles, às vezes tendo prejuízos, porque o cara vai comprar o console e depois eles vão acabar lucrando com os jogos que aquele cara vai comprar. Ou aquela mulher também, independente de quem compre. Então aí pode acontecer duas coisas. A pessoa ela deixar de comprar um exclusivo de uma plataforma para comprar um exclusivo de outra plataforma, né? Concorrência. E número 2, a pessoa
ela comprar um jogo multiplataforma no Nintendo Switch, porque ele quer jogar no modo portátil, e aí o PlayStation não recebeu aquela venda. E nesses dois casos, você tem uma empresa ficando sem, né? Não quero usar a palavra prejudicando, mas vocês entenderam, né? Tirando o faturamento da outra, porque foi a escolha daquela pessoa. Então, resumindo, são concorrentes sim. Se vocês verem alguém falando isso na internet de novo, por favor, conversa com essa pessoa, por que ela quer espalhar essas informações dessa forma, e de repente manda esse vídeo pra ela e fala assim, olha só, tem outras formas de você espalhar essa informação sem que você gere desinformação. E esse é o nosso papel aqui no canal, neste quadro de sexta-feira. Porque, galera, repetindo aqui, a concorrência, ela mais ajuda do que ela atrapalha. Sim, se o cara dele deixou de comprar Uncharted para poder comprar o Super Mario Odyssey, foi um prejuízo pra Sony. Mas é muito mais comum que o cara se interesse pelos dois. Afinal, são dois grandes jogos. Existem muitas pessoas que vão se interessar pelo mundo dos games, né, através da Nintendo, e aí eventualmente vão querer começar a comprar os outros jogos que estão lançando lá no PlayStation, no Xbox. Comigo foi assim, eu tenho certeza que com muitos de vocês também foi assim. E aí o cara passa mais tempo jogando ótimos e diferentes jogos, e aí ele vira mais fã de videogame, e aí cada vez mais coloca videogame nas prioridades de hobby dele, né, porque no fim das contas todo mundo tem o seu próprio hobby, alguns investem no carro, alguns investem em jogar videogame, e por aí vai. Então não faz sentido aquele cara falar que é pra Nintendo falir, que é pra todo mundo zoar e acabar com a Nintendo, hahaha. Não, cara, esse pensamento é pequeno, eu acho. Essa é a minha opinião, sabe? Eu acho que esse é um pensamento que não ajuda o hobby de videogame como um todo, porque a Nintendo é uma empresa bastante importante no mercado de videogames que, querendo ou não, ajuda ele a ir pra cima. E no crash dos videogames ela salvou, né? Afinal de contas, vocês se lembram, nos anos 90 você tinha basicamente a Sega e a Nintendo. Hoje tem a Nintendo, Xbox, PlayStation Mobile, PC, Google Stadia, Amazon Luna, e olhem só os números como hoje estão muito melhores pra todo mundo do que antigamente. Então, no fim, o Nintendo Switch concorre sim, mas é uma concorrência que vem mais pra somar do que pra subtrair. Beleza, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se foram boas informações pra vocês, se foram informações que vocês acham que são importantes da gente divulgar pela internet, apoie o nosso trabalho aqui mandando um valeu. É sempre muito apreciado. E claro, compartilhem esses vídeos, cara, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, que essas coisas rolam muito no Facebook, vocês sabem, lá no Twitter ou sei lá, onde vocês quiserem. Beleza? Muito obrigado pelo apoio de vocês, muito obrigado pelo like de vocês. Agradeço quem se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, porque a gente não pode contar com o YouTube recomendando os vídeos na timeline ali. Pelo menos assim você fica sabendo do que está sendo lançado, tá bom? Minhas redes sociais são @RodrigoCoelhoC, tanto lá no Twitter quanto no Instagram e também no TikTok. E lá na Twitch eu sou twitch.tv/Coelho no Japão. Muito obrigado a todos os membros e subs aqui no canal. Vocês têm descontos em várias coisas, além de concorrerem, né, a jogos lá no nosso Discord, coelhonojapão.com/Discord, se você quiser jogar Pokémon Unite com a galera. E concorrer a games, esse é um Discord aberto para todo mundo, mas quem é membro aqui no canal ainda concorre também a eShop Cards e tudo mais, tá bom? Os links da Atacado dos Jogos estão aqui na descrição, sempre vale a pena comparar lá, porque eles são um ótimo site de venda de jogos também. E eu vou ficando por aqui, meus amigos. Muito obrigado por terem assistido mais uma vez. A gente se vê no próximo vídeo e lembrem-se, mesmo quando vocês discordarem das pessoas, tentem não brigar, cara, não levar a briga a sério. No fim das contas, é tudo o nosso hobby, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e valeu!